Olá, muito bem-vindo ao Tarologando. Eu sou Juliana Vescov e hoje venho com mais um vídeo de indicação literária. O livro que eu vou trazer hoje eu recebi da Editora Alfabeto e é o livro Bruxaria Solitária, escrito pelo Flávio Lopes. Eu vou deixar para vocês aqui embaixo o Instagram do Flávio para vocês poderem conhecer mais sobre o trabalho dele e também o Instagram da editora para quem quiser adquirir esse livro ou pesquisar outros títulos aí, porque a editora manda muito bem. Eu recebi esse livro em setembro, ele foi lançado em setembro, e aí eu estava lendo para poder trazer a minha resenha, a minha indicação aqui para vocês. O que eu gostei logo de cara nesse livro é que o Flávio ele traz a proposta de você poder fazer as suas práticas mágicas sozinho, de maneira solitária, sem precisar de um coven. Muitas pessoas se sentem perdidas para iniciar a magia. Eu mesma, quando eu comecei a estudar, eu me sentia muito perdida, eu sentia muito medo, né, de estudar as coisas e até de ensinar as coisas para vocês no Instagram. Então, eu achei esse livro muito legal. Eu não sou wicana, tá? Eu faço um pouquinho diferente, eu acho que eu sigo um pouco de cada, eu acredito de tudo pouco. Eu não tenho uma religião estabelecida e eu sigo mais sei lá, uma arte natural, sabe? Nem me intitulo como bruxa natural, apesar de ser o que mais se encaixa aí, eu não me intitulo como nada. Mas eu gostei bastante do livro e da proposta, porque realmente, quando a gente começa, a gente fica perdido quando não tem um mentor, não tem alguém aí, né, uma sacerdotisa para te ensinar e tudo mais. Então eu achei a proposta do livro de cara muito interessante por conta dessa proposta, né, dessa linha que ele resolveu seguir. O livro traz outra coisa muito interessante, que são 77 exercícios propostos pelo Flávio, para que você vá fazendo ao longo da tua leitura, do teu conhecimento e da tua prática bruxa. Ele vai te introduzir na bruxaria, ele vai falar sobre o que é bruxaria, sobre altar, instrumentos mágicos, ele vai falar de tudo um pouco. E aos poucos, né, ao longo do livro, ele vai fazendo essa introdução para que você possa fazer a sua prática solitária. Demais, né? Eu gostei muito. Eu separei, eu grifei algumas partes aqui. Então, quando ele começa o livro, ele vem aqui na introdução e aí ele diz assim: o conhecimento formal transmitido pela palavra, apesar de essencial, é um dom sagrado masculino. Se desejamos nos aproximar do universo sagrado feminino que a deusa representa, precisamos fazer isso adentrando no campo dos sentimentos e das sensações. Você está colocando seus pés em um caminho de infinita beleza, que traz a promessa da plena saciedade de sua busca pelo sagrado e o encontro com a totalidade da sua alma imortal. Mas, para isso, vai precisar vencer seus próprios inimigos internos. Na religião da deusa, não há nenhuma figura que personifique o mal. Não há diabos, não há anjos negros ou demônios. Somos confrontados com um mal muito mais concreto e perigoso. Nossas próprias limitações, nossas dores, nossos medos e até mesmo a nossa mediocridade. Lembre-se de que somos parte da natureza e, assim como a lua ou as estações do ano, precisamos estar abertos às mudanças. Precisamos estar dispostos a dançar. Eu achei essa introdução incrível porque fala muito sobre o que é a bruxaria para mim. Eu acho que ao longo dos anos, né, colocaram essa coisa de demônio, de diabo, E assim, não que não existam as forças malignas, né, mas eu acho que assim, a gente tem que combater um mal muito mais presente, que é o mal que está dentro da gente, né? Ninguém é só luz, então a gente sempre vai ter esse lado de sombra e eu achei muito interessante ele abordar dessa maneira. Depois ele começa a falar sobre a bruxaria hoje e a prática solitária. E aí eu separei os trechos
Hoje, há pessoas que optam por se manterem em uma prática solitária ao invés de receberem treinamento de uma tradição Wicca. O praticante solitário vai desenvolver uma estrutura de prática fluida, sendo capaz de beber de diversas fontes do material público da Wicca e experimentar diversos tipos de rituais. Pode também desenvolver um relacionamento e um culto independente e extremamente pessoal aos deuses fora de um grupo. No entanto, levando em conta que a bruxaria não é apenas uma mágica ou devocional aos deuses, mas sim um profundo trabalho de transformação interior, um praticante solitário muitas vezes tem dificuldades para encontrar parâmetros de desenvolvimento e a falta de um treinamento consistente e completo pode levá-lo a buscar complementar o seu desenvolvimento com o conhecimento e os métodos de outras religiões, fazendo com que ele acabe se afastando da Wicca e de suas características básicas. A prática solitária tem se mostrado uma alternativa satisfatória para pessoas que não têm acesso a um treinamento dentro de uma tradição ou que preferem uma vivência mais livre e pessoal da religião, que é o meu caso. Nem da religião, né? Eu prefiro ter a minha vivência livre e pessoal. Não gosto muito dessa coisa de, sei lá, regras. Permitindo que as pessoas vivenciem a sua espiritualidade de maneira particular e única. Então, assim, me encantei por esse livro. Realmente me encantei por esse livro por conta dessa liberdade que ele traz e que é algo que eu coloco em prática na minha vida. Então, realmente, falou comigo. Ainda falando sobre trechos do livro, ele traz sobre os fundamentos da bruxaria moderna. E aqui ele coloca: o termo pagão significa habitante do campo e é usado hoje em dia para se referir às religiões e um estilo de vida centrados na natureza. A bruxaria está centrada ao redor de duas figuras divinas principais: a figura fértil da deusa da lua e o deus de chifres da caça e da vida selvagem, personificações dos dois princípios criadores do universo, feminino e masculino, que juntos dão a vida ao mundo. É muito legal, a maneira que ele aborda, a maneira que ele escreveu é muito interessante. Como eu falei pra vocês, ele vai falar de tudo um pouco para introduzir você na bruxaria. Então aqui ele fala sobre a roda do ano. Chamamos a roda do ano o conjunto de rituais celebrados pelos bruxos ao longo de um ciclo solar. Ele vai explicar Yule, Imbolc, Ostara, Beltane, Lita, ele vai falar de todos, vai explicar. E, inclusive, no final do livro, ele traz indicações de ritual para os sabás. E ele traz assim, banquetes, bênçãos, declaração de intenção para você fazer durante o seu sabá. Não é demais? É demais. Esse livro é muito bom. Ele vai trazer aí outras questões, ele vai falar de magia, os deuses antigos, vai falar sobre os elementos. Como eu falei, ele vai introduzir as pessoas nessa questão da bruxaria. E depois que ele já introduziu, que ele já falou aí sobre o básico, né, digamos assim, ele vai colocar o primeiro exercício, né? Então ele traz aqui o primeiro exercício, o exercício identificando papéis. E é muito interessante esse exercício, é bem assim, basiquete, né, pra gente começar, pra pessoa começar. Mas a partir daí ele vai trazendo várias propostas, como eu falei, são 77 propostas de exercícios para serem feitos, né, de práticas para serem feitos. Ele trabalha aí, se você seguir o que é proposto, ele trabalha com os equinócios, né? Então ele fala sobre o solstício de verão, equinócio de outono, vai falando o que significa, Samhain, escreva por exemplo, em Samhain ele traz aqui, escreva uma carta aos ancestrais. Por quê? Quando a gente comemora Samhain, a gente está falando sobre os ancestrais, sobre as almas que já foram, né? Então, ele traz preparando um altar de Samhain, fazendo uma vela de sangue para os ancestrais, que é a comemoração do Halloween, né? Para quem gira na roda norte, quem está no hemisfério norte,
comemora Samhain na época de Halloween, que é o outono deles, né? Ali, na verdade, é a entrada do inverno. Então, pra gente, a gente vai comemorar em 30 de abril. Na verdade, não é a entrada do inverno, é outono, né? E a gente vai comemorar em 30 de abril. E ele traz toda essa vivência para ser feita, para ser praticada. E é muito legal, é muito legal. Ele vai falar, como eu disse, sobre o altar, os instrumentos de trabalho. Ele vai falar sobre os familiares. Então ele aborda a questão dos familiares. Eu achei muito legal. Que mais? Ele fala sobre os chakras. Interessante, né? Vai falar sobre todos os chakras, para trazer exercícios para a gente abrir os nossos centros de energia. É muito legal o livro. Eu já falei várias vezes isso, mas é muito legal mesmo. Traz a estrutura dos rituais de bruxaria, então a purificação, a invocação da lua, bolos e vinhos, oferendas e libações. Então, assim, ele fala sobre tudo. Se você nunca praticou bruxaria, se você não conhece, se você está iniciando, tem medo, não sabe como fazer, não sabe como praticar, esse é um livro, eu acho que essencial para você dar início à sua prática. Ele traz o ritual de compromisso também, que eu achei muito interessante lá no final do livro, que você já praticou vários exercícios, né? Você já fez várias práticas, propostas, então você já está mais firme em propósito, e aí ele traz esse ritual. Lá no final do livro também ele vai falar sobre o ciclo solar, então é onde ele traz a saudação das estações, traz aí como comemorar cada uma dessas saudações, desses rituais. Então, ritual de Lita, de lamas. Ele traz também, no finalzinho do livro, uma parte de amuletos. Então, ele tem um amuleto da Lua para dons psíquicos, amuleto de Marte para força de vontade, e tudo ligado aos planetas. Então, assim, ele aprofunda, sabe? Apesar de ser raso, no sentido de que é um único livro, né? Então, não tem como ser, assim, absurdamente profundo. Mas ele faz esse link. Se você tiver a vontade de estudar por fora, ele te dá toda a base, né? Por exemplo, aqui ele coloca um amuleto de Marte para a força de vontade. Por quê? Eu vou estudar o que Marte trabalha, eu vou me aprofundar, eu vou aprender mais sobre as influências planetárias, né? Por exemplo, as influências planetárias, quando a gente vai fazer um ritual, elas nos ajudam muito na escolha do dia da semana, até de um horário favorável para você fazer aquele ritual, não só da época lunar. Então você faz todas as combinações necessárias para ter mais força aí no seu ritual. E ele te dá essa direção, essa noção. E você pode, obviamente, se aprofundar a partir disso, né? Então ele fala sobre a garrafa de bruxa, ele fala um pouquinho sobre cristais, e depois, do final, ele traz a questão do encerramento, fala sobre coven, tradição, e enfim, e finaliza o livro dele. Ele fala também sobre a teoria da tríplice, né? Tudo aquilo que você faz volta 3 vezes para você. Então, para você ter a noção do que você está fazendo com a magia, né? Se você pratica o mal, se você deseja o mal, se você manifesta o mal de alguma forma, isso vai voltar para você 3 vezes. Então, assim, tudo aquilo que a gente fala, estuda e aprende sobre bruxaria, eu acho que está resumido no livro. Foi muito bem escrito, a proposta é excelente. Eu acho que você que está começando, você que tem medo, você que tem dúvidas, você que tem inseguranças, você pode gostar bastante desse livro. Como eu disse para vocês, é um livro da Editora Alfabeto. Eu vou deixar aqui o link do Instagram dos dois, do autor e da editora, e vou deixar também já o link do livro para que quem se interesse possa fazer a compra. Eu realmente indico, eu gostei muito, eu demorei 2 meses, né, para fazer a leitura, 2 meses e meio mais ou menos, para fazer a leitura do livro, para fazer essa vivência, e é claro que eu pulei algumas partes, por exemplo, a comemoração
dos sabás, das estações, né? Porque isso só você fazendo a vivência durante todo o ano, mas como eu queria ler o livro, eu não fiz a parte da comemoração, mas eu fiz toda a leitura. E assim, tá muito bom, recomendo demais. Leiam e me contem o que vocês acharam. Me contem, principalmente você que tem medo, você que tem insegurança, você que não sabe como agir, o que fazer, qual o próximo passo dar dentro da bruxaria. Então você me conta o que você achou do livro e o que você achou desse vídeo. Se te deu vontade de ler, se você achou interessante, se tá aí na tua wishlist, eu quero saber, tá bom? Muito obrigada por ter assistido, muito obrigada, Editora Alfabeto, por ter me mandado o livro para resenha, gostei bastante, sou muito grata pela parceria que a gente tem. Obrigada a todos vocês que estão aqui comigo no Tarologando, fiquem com Deus, um beijo